Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 11 de maio. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,75%, fechando muito próximo da mínima do dia. Ibov, com isso, vai apontando para um provável teste aqui da média móvel exponencial de 13 períodos, na faixa dos 84.600, como um processo de correção desse movimento de subida. O fato é que o Ibov vai gerando um primeiro sinal de topo no mesmo nível do topo anterior. Seguimos dentro de uma tendência indefinida para o índice, ou seja, aqui pelo gráfico diário a tendência está totalmente indefinida. Para gerar uma tendência de alta, seria importante o Ibovespa fazer algo nesse sentido, ou seja, um pivô de alta, voltar a trabalhar acima dessa região aqui, acima da máxima dessa semana, localizada ali na faixa dos 86.600, rompendo uma zona de resistência de 86.444 até 87.178. No gráfico semanal a gente pode perceber que fechou acima da média móvel exponencial de 13 períodos, localizado ali em torno dos 84.150 pontos, em torno dessa faixa de preço ou de pontos. Então seria importante para o índice, primeiramente na próxima semana, se manter acima dessas duas médias, aqui no gráfico diário, que isso representaria uma expectativa maior de se manter também no gráfico semanal acima desse patamar e, mais importante ainda, conseguir na próxima semana superar a máxima desta semana, ou seja, quebrando aqui uma sequência de candles descendentes, ou seja, de um movimento de baixo no gráfico semanal e trazendo novamente uma expectativa aqui para cima para o índice. Caso contrário, se voltar para baixo de uma região de 84.600 a 84.000 pontos, reforça a chance de continuidade do movimento de baixa do gráfico semanal e uma chance maior de testar novamente essa região mais importante de suporte da congestão, ali na casa dos 82.660. Vamos aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua audiência e aproveite também para se inscrever aqui no canal, através aqui do canto inferior direito do seu vídeo. Tem aqui uma logo que basta passar o mouse em cima e se inscrever gratuitamente aí de maneira fácil. Agradeço bastante por prestigiar o meu trabalho e essa é uma forma aí de você prestigiar o conteúdo gratuito que disponibilizo aí no meu canal no YouTube, não só as videoanálises, mas também vários vídeos, dezenas de vídeos de aprendizado aí, curtos e que agrega bastante valor aí ao seu conhecimento. Seguindo aqui para os futuros, no G60, olhando para o próximo pregão, a gente tem aqui um cenário onde gerou aqui algo semelhante a um topo duplo, mas eu vejo mais como, se eu jogar até num gráfico de maior periodicidade, eu vejo mais como um processo de correção. Gerou um movimento forte para cima e aqui está no processo de correção. O fato que está dentro desse processo de correção é um cenário, por estar dentro do movimento de baixa, é um cenário mais para se trabalhar na ponta vendedora enquanto não gerar alguma sinalização aqui para cima. Se gerar alguma sinalização para cima no início do próximo pregão, ou seja, uma sinalização de fundo aqui no G60, iniciando um movimento de alta no gráfico de 60 minutos ou mesmo no gráfico de 30 minutos, apoiaria mais buscar a operação na ponta compradora. Por outro lado, enquanto não fizer algo nesse sentido, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, porque a gente pode ver o índice ainda buscando um patamar mais baixo aí de suporte. Se a gente olhar aqui em relação às médias, a gente pode ver o índice vindo buscar que seria algo semelhante à média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico diário, que aí sim poderia trazer recuperação aqui em cima. Depois disso vamos falar aqui do dólar. O dólar no pregão de hoje conseguiu anular a formação de um topo no gráfico diário, conseguiu ali vir bater na faixa ali aqui essa máxima 3.617,5 e aqui foi 3.618, ou seja, anulou a formação desse topo aqui no gráfico diário, trazendo ainda uma sinalização de continuidade do movimento de subida, ou seja, anulou um sinal de baixa, mais um sinal de baixa que foi anulado. Aqui já tinha gerado sinal de baixa, até confirmou o topo, mas logo na sequência já rompeu aqui a máxima desse topo anterior. Então, por enquanto, dólar vai aí com sinalização mais para cima. Mas olhando para o intraday, para o gráfico de 60 minutos, se olharmos para o diário novamente, a gente pode ver que já tem bastante tempo que não toca na média móvel exponencial 3 períodos, ou seja, traz uma chance de se ter ou um movimento mais travado aí no decorrer da próxima semana ou até mesmo uma correção, seja no tempo ou no preço para o dólar. E olhando para isso no G60, que a gente pode observar que o dólar fez um único movimento para cima, ou seja, tinha expectativa de a gente poder buscar a entrada na ponta vendedora se fizesse algo aqui para baixo, mas foi direto lá para cima, batendo no nível de resistência e gerando sinal de reversão nesse nível de resistência. Então, dentro desse sinal de reversão, já até chegou-se lá abaixo daqui da mínima do candle anterior. Enquanto não fizer nada contrário ao que está fazendo aqui, segue mais para se trabalhar, buscar a operação na ponta vendedora, que pode trazer aqui um movimento para baixo
aqui no intraday, no gráfico 60 minutos, e aí buscaria essa entrada através de um gráfico de menor periodicidade, gráfico de 15, 10 ou 5 minutos para buscar a operação de venda. Para a ponta compradora, se ficar um pouco mais enrolado aqui, ou mesmo testar essa média aqui na sequência, gerar alguma sinalização para cima no G60 ou no G30, aí volta a ficar um pouco mais interessante para a ponta compradora, ou mesmo se conseguir abrir subindo e passar a gerar fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade, acima da região ali de 3.604. 3.610, o valor mais exato, a região de 3.610. Seria mais interessante gerar fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade acima desse patamar para se buscar compra, ou aqui para baixo dentro do que eu já mencionei. Olhando então para as ações, na PTR4 no pregão de hoje, o dia foi aqui de queda de 1,2%, depois de uma baita esticada para cima. A perda da mínima de hoje traz uma chance maior de se ter algum tipo de correção que pode fechar, que aumenta-se a chance de fechar esse gap de alta, de testar esse gap de alta como um patamar de suporte, localizado na faixa dos R$ 24,78, o 24,80 a 24,78. Então seria essa o primeiro patamar de suporte para a PTR4, que pelo intraday, teste dessa região pode trazer alguma sinalização aqui de buscar a entrada ali pelo G60, ou seja, uma operação mais curta em cima de PTR4. Na semana, forte alta de 14,23%, conseguiu finalmente romper aí em definitivo esse topo anterior, que já tinha feito isso numa semana retrasada, e na semana passada tinha dado sinal de falso rompimento. Só que nessa semana conseguiu ganhar bastante força aqui para cima a Petro, e dentro do que eu já mencionei na última videoanálise, ela vai apontando aí para níveis mais acima pelo gráfico mensal, ou seja, um patamar mais relevante de resistência já seria na faixa dos 28, depois disso R$ 30 e mais acima uma região mais próxima dos R$ 32 para a PTR4. Pelo gráfico diário, para se buscar a compra de swing trade, o ideal é que se tenha algum movimento de correção no gráfico diário, seja um movimento aqui de baixa ou um movimento lateral para buscar alguma operação de compra aí na Petro no decorrer da próxima semana. Vale 3, pregão de hoje. Vale 3 no pregão de hoje, alta de 2,39%. O ativo segue esticado para cima, abriu um gap aqui, que pode ser justamente um gap de exaustão. A gente já teve dois gaps aqui relevantes. Então, mais um gap aqui com um gráfico bem esticado para cima, abrindo a chance de se ter algum processo de correção. Mas para gerar essa correção, lembrando, o ativo vai fazendo máxima histórica aqui, a máxima histórica nesse momento é 53,58. Para se gerar alguma correção, a primeira sinalização seria a perda da mínima do pregão de hoje, localizada em 51,75, onde vai ter suporte na faixa dos 51,40. Pelo gráfico semanal, a semana terminou com alta de 5,9%, ativo em tendência de alta em todos os prazos operacionais. Para a compra de swing trade, mais interessante após alguma correção, algum movimento, enfim, algum fundo ascendente no gráfico diário, e preferencialmente mais próximo possível da média móvel ali, exponencial de 3 períodos, que é uma referência em termos de gerar algum tipo de correção. Olhando aqui para ENBR3, ativo fechou hoje com alta de 15,56%. Lembrando, a gente passou uma compra nesse papel no pregão de ontem, e até ele tinha fechado mal, que a compra tinha sido efetuada ali na faixa dos 13,75%. No pregão de hoje abriu e veio quase no stop da operação, que era abaixo dessa mínima aqui, mas conseguiu ganhar bastante força, atingiu o objetivo, e não só o objetivo, disparou ainda para cima aqui, algo realmente que fora da normalidade em cima do ativo, ou seja, não só do ativo, em qualquer papel, uma alta dessa aqui, ou seja, um candle desse aqui, se você comparar esse candle em relação aos outros do gráfico diário, pode ser um dos maiores candles que a ação já teve na sua história aqui na bolsa. Então o papel gerou uma alta expressiva de 15,56%, batendo no objetivo da operação, gerando aqui um ganho de 5,75% e no capital total um crescimento de 0,77%. Então, uma operação bem sucedida, forte rompimento, cenário favorecendo muito mais para a ponta compradora, mas comprar aqui nesse nível, para quem está de fora, fica um stop extremamente longo, teria que aguardar algum movimento de correção no gráfico diário para avaliar uma nova possibilidade de entrada em ENBR3. TOTS 3 fez o contrário, foram duas operações que a gente abriu no último pregão. As duas tinham perdido força depois da execução da entrada. A TOTS 3 foi em 31,66, ela perdeu força no pregão de hoje e bateu no stop da nossa operação, que estava logo aqui abaixo do gap de alta. Na realidade, então o ativo saiu aqui da nossa posição, e essa saída da posição gerou uma perda de 3,13%, capital total menos 0,5%.
Então, dois ativos que a gente tinha botado na carteira no pregão, assim, entrado no pregão de ontem, já gerou um lucro aqui, a pancada para cima. Para quem resolveu estender um pouco mais o objetivo, foi muito além do objetivo, e a TOTS 3 gerou a nossa saída. Pomo 4. Pomo 4 no pregão de hoje, recomendei compra nela através do gráfico de 60 minutos. Olhando aqui para a média móvel exponencial de 3 períodos, o ativo vinha aqui de um processo de correção, dentro desse forte movimento de subida. Como gerou a primeira hora de pregão muito forte para cima, superando esse topo anterior e fechando acima da máxima desse topo, inclusive acima da média móvel exponencial de 3 períodos, eu recomendei compra aqui nesse ponto, não precisa nem superar a máxima da primeira hora de pregão. Compra em 4,38. Essa compra foi executada, o ativo chegou aqui a andar um pouco para cima, chegou a vir aqui a ter uma alta ali em torno de 2,5%, mas perdeu força nas duas últimas horas de pregão, assim como o Ibov perdeu força, e fechou abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos. O stop inicial foi aqui nesse ponto, mas esse fechamento abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos, que para mim é uma referência em termos de condução dessa operação, gera um sinal de possível saída no próximo pregão se oscilar abaixo dessa região aqui de 4,34, ou seja, oscilando abaixo dessa região de 4,34 ou mesmo aqui abaixo dos 4,32 seria a saída aí com stop parcial dessa posição comprada em cima de Pomo 4. Depois disso, a torcida é que o ativo consiga, aqui a gente pode ver pelo gráfico semanal, teve um bom fechamento na semana, ou seja, conseguiu fechar acima de toda uma zona de resistência, mas seria importante para a nossa operação abrir aqui subindo no próximo pregão, ou seja, anular no gráfico de 60 minutos essa formação aqui de topo. Fazer algo nesse sentido aumentaria bastante a chance de sucesso da nossa entrada. Passando aqui os dados da entrada, então, da Pomo 4, foi aqui em 4,38, com stop em 4,21, objetivo em R$ 4,64, risco de 3,88% e alocando 12% do capital total. BTOW3, recomendação de compra agora mais para o final do pregão, já próximo aí da entrada do leilão de fechamento. Então o ativo, a recomendação de compra no papel gerada depois que o ativo gera essa sinalização de fundo relevante no gráfico diário, superando a máxima da semana anterior. O ativo está em tendência de alta no gráfico semanal, dentro de um movimento de alta de um gráfico mensal, faz um retorno muito forte para cima da média móvel exponencial de 3 períodos, o stop está aqui abaixo dessa mínima, e a entrada ali recomendada, passando aqui os dados dessa recomendação, R$ 30,25, região dos 30,25, stop em 28,14, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, a mínima do pregão de hoje 28,15, e com objetivo em R$ 34,47, risco de 6,98%, é um ativo que tem uma volatilidade maior, e usando justamente a questão da gestão de risco, ativo com a volatilidade maior, o tamanho do stop é maior, a gente aloca menos capital nessa operação, 7% do capital total em cima da BTOW3 nesse pregão que fechou em R$ 30,42. Se a gente olhar para o gráfico intraday, gráfico 60 minutos, o movimento de subida foi muito relevante, superando todos os topos aqui anteriores, e nesse momento está dentro de um processo de correção. Então a minha expectativa é que esse papel não retorne aqui mais para baixo, que o stop está justamente aqui nesse nível. O outro ponto de condução dessa operação é, vamos supor que o ativo fique aqui parado, aqui não consiga evoluir, e a média móvel exponencial for subindo, igual o que eu comentei agora na Pomo 4, no gráfico 60 minutos. Então é uma forma de condução. A média móvel vai subindo e o ativo volta para baixo dela, pode ser um ponto de saída antes mesmo do ponto de stop que foi definido. Depois disso, vamos aqui para Pecar 4, compra que a gente está ainda dentro, seguimos dentro, fechou com alta de 0,51%, chegou muito próximo do objetivo da gente, um pouco acima aí da região dos R$ 81, sendo mais exato, em R$ 81,29. O papel aí fechando com boa alta depois da nossa entrada, já tem uma alta acumulada aí boa em relação à nossa compra. Então seguimos dentro dessa posição, dentro do que eu falei em relação à média, mesma coisa. A média aqui já está na faixa 76,57, então pode aí bater no objetivo, depois voltar para a média, ou mesmo se voltar, a ideia ainda seria segurar um pouco mais essa posição. Depois disso, a última aqui que a gente segue comprado, teve queda hoje de 1,48%, ainda está acima do nosso preço de entrada. Fechou aqui essa queda batendo num patamar de suporte, no primeiro momento o número redondo dos R$ 8,00, que conseguiu se sustentar acima, fechou ontem acima dos R$ 8,00 e hoje fechou no nível ali dos R$ 8,00, em cima do suporte de R$ 8,00 a R$ 7,94. Se olharmos para o gráfico de 60, até mesmo primeiramente para a média móvel exponencial de 3 períodos, média móvel em 7,84,
Então, média móvel já próximo do nível do nosso preço de entrada, seguimos aqui dentro da posição. Se voltar aqui ainda mais para baixo, ainda vou continuar dentro da posição, a não ser que venha fechar abaixo da média móvel de 13 períodos. Aí sim, a possível saída dessa posição comprada, que eu avisarei dentro do canal DV Invest no Telegram. Se você deseja receber essas recomendações, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você no canto superior aqui da tela e seguir os procedimentos para testar gratuitamente durante um determinado período as recomendações. Então, na Goal 4, se olharmos para o G60, a gente pode observar que o ativo, depois de um movimento muito longo para cima, faz um processo de correção. A expectativa que tem é que ela venha fazer algo nesse sentido no decorrer da próxima semana. Não necessariamente um candle, mas que ela volte a ter um movimento de subida aqui a favor da nossa compra de swing trade. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.